dizer que é uma honra muito grande, uma alegria muito grande recebê-los, né, em casa. Estou em casa, né? Um prazer muito grande mesmo recebê-los e recebê-las, né? E, enfim, esse evento, né, esse ciclo de conversas, artes e culturas em debates, foi uma criação, organização, execução, produção, mão de obra, pregos e martelos, né? Tudo de estudos em cultura e literatura de Mato Grosso, em Mato Grosso, né? RGDIC. O grupo existe desde 2002 e desde então nós temos trabalhado, enfim, já vários pesquisadores, professores, alunos, né? Um grupo bem razoável de pesquisadores passou pelo grupo, né? E continua, alguns ficam mais tempo, outros vão, né, para, enfim, tocar suas vidas em outros lugares, né? E a ideia, na verdade, básica desse ciclo, né, de conversas é trazer à tona alguns assuntos, né, para a gente poder pensar, ouvir as pessoas que estão trabalhando com isso, né, as pessoas que têm conhecimento desses assuntos, né, e poder conversar com elas e ouvir um pouco delas, né, em que situação as coisas, né, a maioria das coisas que nos interessam e que nos dizem respeito mais diretamente, né, então estão, em que pé essas coisas estão. Né? E cada sessão a gente tem já marcado, para não percam, tá? A gente já tem marcado para o dia 24 desse mês agora, dia 24, uma conversa com os secretários de cultura, de Estado de Cultura. Então, nós temos confirmado já a presença do Allan Kardec, que é secretário de Cultura do Mato Grosso, né? Nós temos a presença da Úrsula Vidal, que é secretária de Cultura do Pará, e temos quase que confirmada a presença da secretária de Cultura do Rio Grande do Sul, né? E eu estou tentando um contato com Beatriz Araújo, a secretária do Rio Grande do Sul. Eu estou tentando um contato com o de São Paulo, o secretário de São Paulo, né, para ver se a gente consegue uma conversa meio que distribuída pelo país, né, e ao mesmo tempo também com realidades diferentes, né, e para conversar com eles. No dia 24, mas a gente vai divulgar tudo direitinho. Cada uma dessas conversas vai ter um de nós, né, um do grupo, mediando, fazendo a mediação dessa conversa. A de hoje ficou a cargo do Leandro Polastrini. O Leandro é mestre em estudos de linguagem, né, na área de estudos literários e culturais, e é doutorando também agora, fez o mestrado dele no MEL, né, no antigo MEL, que hoje é PPGEL, que é o programa de literatura e letras, né, linguística e tal, da UFMT, e agora está no ECO, né, se doutorando, já entrando na segunda etapa, né, da jornada, para preparar, fechar a tese e defender e tudo mais, né. E ele tem um trabalho muito interessante no mestrado, ele trabalhou com a obra do Daniel Munduruku, e agora ele continua trabalhando com literatura indígena, né, tentando comparar escritores indígenas brasileiros e colombianos, né, como é que eles travam a relação de identidade e poder, né, nesses espaços. Né. Então, o Leandro é que vai ser o mediador. Eu passo a palavra para ele também. E já aproveito para fazer um agradecimento a ele e a todos os meninos, né? A gente está um clube do Bolinha, mais ou menos, né? Porque as mulheres foram saindo. Não sei se elas são mais rápidas, mais eu acho que elas são mais inteligentes. Elas foram saindo, né? E defendendo e saindo.
E nós ficamos só. Vamos ver se a gente consegue uma. Mais mulheres do grupo, né? Elas serão todas muito bem-vindas. Leandro, então eu agradeço aos meninos todos do grupo, né? Por estarem do meu lado nesse momento. Eu realmente, eu sou um homem de ideias, mas eu não sei me movimentar. Eu tenho ideia, mas a execução dela, para mim, é uma coisa muito complicada. Então, eu passo a palavra e o programa, né? E agradeço mais uma vez a presença de todos e todas. Para o Leandro, é com você. Obrigado, Joana. Ok. Obrigado, Rosileide, por terem aceitado o nosso. Obrigado, professor. Também fico grato pelas palavras e também pelo apoio que o senhor sempre dá ao grupo e aos seus orientandos. Então, vamos começar, né, já que a gente está aqui para ouvir as convidadas também. Eu só vou falar algumas regrinhas para que a gente possa fluir tranquilamente aqui nesse encontro, nesse bate-papo. As convidadas, então, terão de 15 a 20 minutos para realizar a fala, né? Então, se encerrar em 15, a gente já finaliza e passa para a próxima. O 20 minutos é o máximo, tá bom? Convidadas, todas avisadas. Durante as falas das convidadas, ou das nossas queridas professoras, a gente gostaria que os microfones sempre se mantivessem desligados, para que não houvesse interrupções ou interferências. E as perguntas, elas podem ser realizadas pelo chat aqui da sala, e quem quiser fazer pergunta verbalmente, oralmente, no final das falas, depois que todas falarem, a gente pode abrir com 2 minutos para cada pessoa que queira fazer um comentário ou uma fala, correto? Não passando desse tempo, porque senão a gente extrapola. Então, essas regrinhas básicas, todos aí anotados, a gente vai, então, dar início. Conversando com as convidadas, a gente resolveu, então, fazer a seguinte ordem. Primeiro vai falar a professora Rosileide, em seguida a professora Joana, e, por final, a professora Ana Sueli. Ok? Então, eu farei a apresentação breve, primeiro da professora Rosileide, lendo o seu currículo ou um breve currículo, e depois eu passo a fala para ela. A professora Rosileide Barbosa de Carvalho, ela possui graduação em Letras, pela licenciatura também em Língua Portuguesa, na Literatura, pelo Centro Universitário da Grande Dourados, em 2014, e também possui graduação pela Licenciatura Intercultural Indígena, na Universidade Federal da Grande Dourados, em 2017. E possui mestrado em Linguística, pela Universidade de Brasília, em 2017, e atualmente é doutoranda de Linguística na mesma instituição, fazendo o seu projeto aí, estudando a morfologia ou a língua kaiowá. Ela pertence à etnia, né, ao povo Guarani Kaiowá. Professora, a palavra está com a senhora. Bom dia a todos, todas. Eu sou da etnia, como o Leandro tem falado, sou da etnia Guarani Kaiowá, de Mato Grosso do Sul, sou falante da minha língua. Atualmente sou doutoranda da UNB. Meu projeto é produzir um dicionário monolíngue. Sou orientanda da professora Ana Sueli. Então, vou falar um pouco aqui um pouco sobre o meu povo, que é um povo de Mato Grosso do Sul, que é o povo Kaiowá e Guarani. Atualmente, onde eu vivo, em Mato Grosso do Sul, que é a aldeia Teicuê, município de Carapó, aproximadamente vive 5.000 a 6.000 população indígena. E somos falantes da nossa língua, né, materna, e o povo Kaiowá e Guarani de Mato Grosso do Sul, nós vivemos numa
em nossos tecorrá, onde foram demarcadas, e muitos ainda estão numa retomada de terra, lutando pelas suas demarcações de terra. Então, sofremos muito com os conflitos diariamente, constantemente, né? E eu venho aqui falar como indígena, né, como professora também dentro da minha comunidade. Uma das coisas que me levou a estudar a minha língua e me fez com que deslocasse longe da minha família é principalmente essa responsabilidade de como indígena, como meu povo, pensar no meu povo, é de refletir junto a importância e motivar a documentar a nossa língua. Falar, principalmente, porque dentro das nossas comunidades, tem momentos que o nosso povo, como estão muito próximos de outras cidades, muitas vezes a gente são oprimidos pelas outras línguas que estão ao nosso redor. Então, isso é uma das coisas que me levou a pesquisar e me incentivou realmente pensar junto com a minha comunidade, questão da situação da nossa língua hoje que se encontra também. Não só a terra, mas como a língua, como num conjunto amplo, né? A nossas preocupações como indígena mesmo. E uma das coisas também que o meu povo, a gente se preocupa muito em relação no âmbito hoje que a gente vive, é a questão dos saberes, né? Tá repassando esses conhecimentos, tá repassando essas línguas para nossas crianças, no âmbito escolar, no âmbito familiar, é a questão da valorização da nossa língua, é a questão de você falar, porque no conceito linguístico, no conceito para os caraí, que são vocês, é documentar, mas no conceito indígena, para que se salve uma língua, nós temos que ensinar os nossos filhos, né? Ouvir nossos antepassados, falar no cotidiano, falar no dia a dia, porque tem momentos que ensino que é repassado para em geração em geração, tem seus momentos próprios, né? Tem seus âmbitos próprios, que ele não pode ser fora. Tem momentos que vai acontecer dentro de uma casa de reza, tem um momento que vai acontecer só no batismo, aquela linguagem vai ser usada só no momento do batismo da semente, ou seja, o batismo de uma criança. Então, foi isso que me levou no mestrado. Vou falar um pouco do meu mestrado. Então, o meu tema sobre o mestrado que eu fiz foi uma análise morfológica, né, da língua kaiowá, fundamentos para uma gramática e dicionário bilíngue, né? Naquelas épocas a gente pensou um pouco, professorando um dicionário bilíngue, mas hoje, num doutorado, vou fazer um dicionário monolíngue. Então, no mestrado, então, isso me levou a estudar um pouco da morfologia, né? Realmente ir com as famílias, pesquisar, para documentar, registrar e incentivar também a nossa comunidade essa importância de valorizar, de estar repassando esses saberes, né? Porque o nosso conhecimento, o nosso saber, ele, quando é traduzido, ele não tem sentido. Então, tem momentos que só de um kaiowá para um kaiowá, de um guarani para um guarani, que vai se entender, vai ser valorizado. Então, foi isso que me levou a essa curiosidade, despertou em mim essa curiosidade de estar fazendo o mestrado, estar documentando a minha língua, estar registrando os saberes das pessoas que são falados só naqueles âmbito adequado ou âmbito, né, de muito restrito. E enquanto kaiowá, é muito difícil a gente, como acadêmico, você pensar como indígena e pensar como acadêmico também. Por quê? Nem todos os conhecimentos, nem todos os saberes estão no papel. Nem todos sabedoria indígena vai passar, repassar, mas você não vai encontrar em grandes bibliografias, você não vai encontrar em biblioteca, você não vai encontrar em texto científico, às vezes é muito curto. Uma das coisas que eu vou falar aqui, que eu vejo assim, por mais que hoje tem indígena no Brasil, todos
âmbito dos cursos acadêmicos, doutores, advogado, tudo, mas a gente nem, os nossos conhecimentos não estão na academia, nossos conhecimentos não estão registrados. E se a gente não repassar isso para os nossos filhos, se a gente não repassar isso para nossas crianças, dentro das escolas, questão da valorização, da importância de nós ser indígena, a nossa identidade, a nossa cultura, a nossa língua, a nossa terra, quem vai passar para nós? Não tem. E isso não está registrado em algum lugar. E só está uma fatia. Essa fatia de saberes está nos textos científicos, bem restrito, ou seja, bem, como se dizer, só uma introdução. Então, isso como acadêmica, como indígena acadêmica, para mim ainda é um desafio, porque nem todos os nossos saberes podemos também expor dentro de um papel, ou colocar dentro de um papel. Então, isso é difícil, porque como eu estou trabalhando com a documentação da língua, tem muitas coisas que eu descobri só num âmbito que é no âmbito de que o rezador pegou o seu baracá e cantou para me ouvir. Mas só que não era aquele momento, não era um momento daquela situação, daquele evento. Mas eu precisei passar por isso para me ouvir o que significava. E tem muitas coisas que, como pesquisadora, estou documentando, registrando, que eu ainda preciso retomar, e muitas vezes o porquê daquilo, porque existe variação linguística. Eu entendo de uma forma, eu falo de um outro, mas o tradicional fala de outra forma. Então, é um conhecimento que muitas vezes, até para nós que somos indígenas, não é falado no nosso âmbito cotidiano do dia a dia, é só naquele âmbito restrito. Então, isso é muito interessante quando pesquisadora, como acadêmica. E tem saberes que são repassados no âmbito bem restrito, e eles também nos momentos certos. E não são todas as pessoas que, quando a gente vai pesquisar com as pessoas mais tradicionais, eles estão prontos para nos passar. Porque muitas vezes, nem todos os pesquisadores têm, como dizer assim, aquela proximidade com as pessoas que pesquisam. Uma das coisas também que durante as minhas pesquisas eu vi muito isso dos próprios rezadores. Porque, então, eles não contam tudo. Eles não falam tudo. Eles não falam detalhes, digamos assim, que eles não detalhes. Você precisa conquistar o rezador, a Nhandeçu, o tradicional, porque você queira ou não, por mais que você é indígena, você não é da família ali. Não é do ambiente familiar da reza. Então, tem esse respeito, esse carinho. Então, é um desafio que a gente se encontra como pesquisador e como indígena também. E hoje, nós como indígena do Brasil, ainda, por mais que tem muitos indígenas que já se formaram, né, que passaram pela academia, ainda a nossa ciência, nós precisamos ser o protagonista da nossa história, da nossa ciência, escrever a nossa língua, a nossa cultura, a forma que pensamos para nossos filhos, a educação, a forma que pensamos, queremos a saúde para nossa família, a forma que queremos, da forma que nós queremos que nos respeite, porque nós passamos por momentos de dificuldade, desafio, e passamos também, sofremos por muitos preconceitos e discriminação. Então, está na hora de nós, como indígena, realmente tomar, como eu digo sempre, tomar as rédeas, né? Você se apropriar daquilo. Muitas vezes, sempre deixamos alguém de fora. Claro que eu parabenizo, sou feliz por ter vocês caraí, vocês brancos, que registraram a nossa língua, que registraram a nossa cultura, a educação, o nosso modo de viver, o nosso modo de ser. Porém, muitas vezes ainda o índio ele espera muito dos brancos lá fora, de registrar o seu conhecimento, de fazer um texto científico. E está na hora de nós, indígenas, tomar as rédeas da situação. É nós, indígenas, falar com indígena. É nós, indígenas, escrever na nossa ciência, do nosso pensamento, do nosso jeito de ser. Então, ser protagonista é um desafio para nós ainda. É um desafio. Você documentar, é você sonhar da forma que você quer, porque muitas vezes
é difícil você romper isso que foi colocado para nós. Muitas vezes nós temos essa dificuldade, mas estamos a rumo, estamos a caminho para estar podendo registrar nossas ciências. E com todo o Mato Grosso do Sul tem passado muito conflito com os fazendeiros. Atualmente nós estamos convivendo com as usinas ao nosso redor, né? Com as canas. E é muito difícil porque nós temos uma situação muito difícil que se encontra hoje no Mato Grosso do Sul, os Guarani Kaiowá, os Guarani Nhandés, que precisa demarcar suas terras. A terra é nossa mãe. Porque se a gente não tiver terra, nós enfraquecemos, enfraquece a língua, enfraquece nossos saberes, nossos conhecimentos, porque nós precisamos de um lugar adequado. E onde hoje nós se encontramos, um lugar que não foi nos confinado, foi demarcar ali igual e deixar os Guaranis Kaiowá. E hoje, atualmente, a sociedade nos quer eliminar de toda forma, tanto a cultura, nossa língua, nossa educação, nosso saber, né? Quer abafar isso. Porém, nós como indígena estamos lutando aqui em Mato Grosso do Sul, estamos lutando com por mais que a gente se encontra hoje em vários momentos, em vários conflitos, tanto com saúde, tanto agora mais o alvo que a gente está sendo agora dessa pandemia, né, que nós estamos se encontrando e a nível de Brasil todo, né, é mais um que nós estamos sofrendo, porque muitos que eu vejo aqui em Mato Grosso do Sul, por mais que tem ajuda, que a gente tem pessoas que nos orientam, pessoas que nos ajudam, mas ainda é pouco. Na verdade, o Brasil não estava preparado, nem os brancos, nem os indígenas, né, para passar por esse momento. Porém, nós temos nossos conhecimentos, nós temos nossas plantas medicinais que sempre a gente se apoiou nessas plantas. Isso para nós é fundamental. Mas como você buscar suas plantas medicinais se nós não temos nossas terras demarcadas? Como se a gente buscar a saúde da onde a gente sempre, que é a nossa terra, se ela foi tomada de nós? Se hoje nós convivemos num espaço que muitas vezes não é adequado nosso. Então é um conflito muito grande em relação à saúde. E muitas vezes, que eu me vejo, que me deparo muitas vezes, as pessoas falam, os índios estão perdendo a sua língua, a sua cultura. Não, a gente não está perdendo, a gente está só enfraquecendo, porque devido da nossa terra. Porque nós precisamos de um espaço, nós precisamos onde é feita as nossas rezas, onde é repassada as nossas línguas, onde é passado nossos saberes, porque onde eu vivo em Mato Grosso do Sul é constantemente os conflitos. Constantemente é despejo, constantemente fazendeiro ameaçando. Então, é um conflito muito grande. Então, o papel de ser indígena enquanto protagonista, você ser educador, ser professor, ser formador de opinião, ainda é um desafio para nós. E quanto acadêmico, também é um desafio. Porque nós temos que conviver com nossos saberes e dialogar com os saberes de vocês, com o conhecimento de vocês também. Então, isso, muitas vezes, muitos indígenas, muitas etnias, ou muitos povos, ou muita comunidade, acaba se perdendo também. Então, só que nós como indígenas, nós temos que saber o que eu quero para a minha comunidade, o que eu quero para o meu filho. O que eu quero da minha língua, da minha cultura, do meu saber. Onde que eu quero que esse saber vai parar? Claro que como indígena também eu não quero que os meus saberes vai parar só apenas no livro. Eu quero que como indígena o meu saber, o meu conhecimento, a minha língua, a valorização da minha língua, que seja na minha comunidade, que seja nos nossos filhos, que seja nos adolescentes, nos futuros jovens da minha comunidade. Então é isso que eu tenho a dizer. E o meu doutorado, o meu projeto do meu doutorado é fazer um dicionário monolíngue. Eu pensar para a minha comunidade. Então, eu estou pesquisando, estou registrando, principalmente as pessoas mais idosas. Eu tenho várias gravações que eu estou transcrevendo, juntamente com a ajuda da professora Ana Sueli.
Porque tem palavras que não são faladas mais no meu cotidiano, são faladas em outras formas. São uma forma aqui para citar para vocês. Por exemplo, na minha região, o cocar é falado Jeguacá, Canguaá, Canguá. Então, existe variação. Se não ser documentada hoje, se ela não ser registrada, futuramente os netos ou os futuros que virão não vai reconhecer mais, ou não serão falados mais. Então, é um desafio muito grande para nós, enquanto indígena, enquanto pesquisador, e você está na academia também, né? Porque é uma outra burocracia, a academia também, que nos oferece. E muitas vezes nós temos que se adaptar com este mundo. Então, enquanto indígena, eu falo isso enquanto indígena, os nossos saberes, nós temos que valorizar e nós temos que repassar, mas ela não está no papel. Ela nunca vai estar 100% lá no papel, na academia, na biblioteca. Agora, eu penso enquanto pesquisadora, eu tenho um medo e um desafio, porque eu já quis muitas vezes transcrever a reza, mas é um medo e um respeito muito grande pela minha comunidade, pelo meu povo que é falante. Então, eu tenho esse comigo. Eu tenho CD de rezadores da minha comunidade, que é na língua kaiowá, são palavras maravilhosas que eu não falo no meu dia a dia. E eu sou falante de 2 línguas, eu falo kaiowá e guarani. E eu tenho um respeito e carinho que eu já fui pedir para a família, eu já fui falar com ela, mesmo assim, tem momentos que eu me deparo, eu fico meio insegura, porque são linguagem que é repassado num âmbitos muito restrito. Então, é um carinho, é um desafio para mim como acadêmica e pesquisadora, e como indígena eu tenho um outro olhar diferente realmente também. Bom, era isso que eu tinha a dizer, eu não sei se meu tempo já esgotou. Você ainda tem um tempinho, já está aí cumprindo os 18 minutos. Tem mais 2 minutos, se quiser. Então, eu gostaria de agradecer o grupo, gostaria de agradecer o professor Mário, Leandro, tanto a professora Ana Sueli e os demais os ouvintes que estão nos acompanhando. E agradecer a oportunidade que vocês deram, né, de poder falar um pouco sobre mim, sobre minha comunidade, sobre o meu povo, sobre a minha língua. E agradeço vocês de coração. Espero que a gente se encontre mais aí. Um beijo e um abraço a todos. Nós que agradecemos, Rosileide, a sua fala foi incrível e permaneça aí com a gente também para continuar contribuindo, com certeza. Gostaria só de retomar, então, né, a sua importância nesse processo como pesquisador indígena, como falante da sua língua, né, o Guarani Kaiowá, e esse lugar de enriquecimento que você traz, tanto para o seu povo, para a sua cultura, quanto para nós, não indígenas, em podermos dialogar e te escutar. Então, você sempre será muito bem-vinda em todas as nossas redes e até nos nossos lugares também de trabalho, e agradecemos muito, muito a sua contribuição. Obrigada. Bom, agora, eu que agradeço. Agora vamos passar, então, para a professora Joana. Farei uma leitura breve do seu currículo também. Joana Aparecida Fernandes da Silva, graduada em Ciências Sociais pela Universidade de Campinas, mestrado em Campinas também, e doutorado em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é professora titular, aposentada na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, tem experiência na área de Antropologia, com ênfase em identidade e fronteira, e atua principalmente nos seguintes temas: povo chiquitano, identidade, fronteira, territorialidade
ocupação de Mato Grosso. É também professora efetiva do curso de pós-graduação em Antropologia Social da UFG. E atua na formação de professores indígenas no curso de licenciatura intercultural indígena da mesma universidade. Pesquisa a saúde dos indígenas não teria aceito. Então, agradeço a você e ao RGDIC pela oportunidade, pela abertura de um espaço para a gente falar sobre os povos indígenas brasileiros. E já quero sugerir um evento sobre saberes indígenas ou sobre escrita indígena, Leandro, algo que seja um pouco próximo desse tema. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Então, eu também me senti muito honrada pelo nome do evento. É um livro que eu escrevi há muito tempo, é um livro, assim, bem querido. Se fosse escrever hoje, escreveria, claro, de uma maneira diferente. E, obrigada, que eu não tenho nenhum. Eu escreveria de uma maneira diferente, porque tem umas passagens que são muito românticas, né? Mas hoje eu seria mais ácida, talvez. Mas eu acho que esse romantismo talvez tenha um papel interessante nesse momento que a gente está vivendo tão difícil, né, para todos nós. Momento de quem está podendo ficar isolado, está difícil. Quem precisa sair para trabalhar também está muito difícil, né? É um momento que a gente fica muito assustado, muito sem entender, muito se recriando, muito tentando aprender também novas formas. Essa forma aqui que nós estamos nesse evento, nós estamos todos aprendendo como é que faz. Ontem nós tivemos um ensaio com o Leandro para ver se ia funcionar bem, né? E eu dividi um pouco o que eu quero falar em duas partes. A primeira seria um panorama geral dos povos indígenas no Brasil, e a segunda eu vou chamar de Sementes da Morte, copiando Davi Copenaua, para se referir a esse momento que a gente está passando, com uma mortalidade gigantesca, não oficial, e que os povos indígenas também estão passando, uma vez que agora a epidemia está saindo das grandes capitais, das grandes aglomerações e se interiorizando, né? E aí, se interiorizando, os índios são atingidos frontalmente. Então, eu gostaria, talvez vocês já tenham todas essas informações da minha primeira parte, mas eu gostaria de falar novamente, né? Primeiro, assim, quem são os índios, né? Bom, não existe índio, né? Existe uma multiplicidade étnica no país. Hoje nós temos mais ou menos 240 povos indígenas, chamados indígenas, que falam línguas diferentes. Eu conferi com a Sueli um pouco antes da gente começar, são 180 línguas mesmo, né, para 240 povos, e com culturas diferentes, com situações de vidas diferentes, alguns deles vivendo em cidade, uma parte importante deles vivendo em cidade. Nós temos uma população calculada
em quase 900 mil pessoas, e aproximadamente 300 mil deles estão em cidades. Ou então em algumas situações que eles circulam entre cidade e aldeia, como eu conheço os Apinagé, que alguns têm casa na cidade mais próxima da terra indígena, mas eles vão e vêm, como os Xerente também fazem, os Guarani também circulam muito pela cidade. Não sei se os Kaiowá têm morador na cidade, né? E a gente tem também uma grande diversidade histórica e uma diversidade linguística. Não vou falar, não vou entrar na seara da Ana, mas a diversidade histórica é gigantesca. Nós temos povos que são contatados há 520 anos e povos ainda sem contato, que são os que estão mais ameaçados atualmente, né? Nós temos povos que têm 80 anos de contato, alguns povos aí na região de Mato Grosso, aí para o norte, que o contato é da década de 70, né, então, portanto, teria no máximo 50 anos de contato, como é o caso dos Enauenê, como é o caso dos Menqui e outros povos aí, né. Temos povos que também recriam uma historicidade interna distinta, e eu vou contar para vocês um exemplo, mas existem vários, que é o exemplo do Chavante e do Xerente, que era um povo único, e que na época do contato, os Xerente resolveram entrar em contato com os não indígenas, e os Chavante não aceitaram o contato, e se afastaram. Então, aí, o mesmo povo se afastou e criou historicidades diversas, né? Em termos culturais, a gente também é a coisa mais complexa do mundo entender uma cultura indígena atualmente, não é, Rosileide? Porque a gente tem situações, assim, de maior isolamento, maior distanciamento das cidades, maior distanciamento dos meios de comunicação, e temos situações de muita proximidade com meios de comunicação. Esses dias nós fizemos uma pesquisa aqui no curso da formação de professores, na licenciatura intercultural, da acessibilidade dos nossos alunos aos meios digitais, porque a gente precisa criar uma política durante essa quarentena para ir prosseguindo nossas atividades. E a gente tem, eu estou falando para vocês de povos do Tocantins e do Araguaia, tá? Pinagé, Xerente, Craô, Carajá, Tapirapé, Gavião, Guajajara, Teneterrara, esse pessoal aqui mais para o norte, né? A gente tem alunos que ficam até 2 meses sem acesso à internet ou ao celular, somente quando eles vão para a cidade, né? E eu também tenho alunos que o dia inteiro nós estamos conversando. Então, isso daí explicita para a gente uma diversidade de situações e de posições com relação a como está no mundo, né? Quando eu falo para vocês do meu livro, naquele momento eu estava tentando explicitar essa diversidade. A gente tinha uma falta de informações sobre os povos indígenas. Hoje a gente tem outros desafios, que é entender como que essas pessoas pensam, como que os povos indígenas pensam e como que eles estão situados no mundo. O Eduardo Viveiros de Castro, eu acho que ele deu um grande avanço nessa compreensão de como eles pensam, que é uma maneira de pensar completamente diferente da nossa, de ver o mundo, né, de ver as árvores, né? Vou dar um pequeno exemplo. Eu recebi aqui na minha casa, para a gente finalizar a dissertação de mestrado de um aluno da Tapirapé, o Coriá, e eu contei para ele de uma jabuticaba aqui que não dava fruta, né? E ele falou assim para mim: conversa com ela vai escutar você, ela vai te entender, né? Então, vamos dizer, esse conselho que ele me deu, ele abre uma compreensão de uma outra maneira de ver tudo que está ao redor deles, né? E
nós, na verdade, não somos bem vistos por eles. Todos nós sabemos, não somos ingênuos, né, Rosileide? O Davi Copenau, eu trouxe uma frase dele aqui, que é chocante, né? Que é: toda essa destruição não é nossa. Não é nossa marca. É a pegada dos brancos. É o rastro de vocês na terra, né? Então, nesse conjunto aí de pensar o mundo, a gente é muito preconceituoso em relação aos índios, a gente sabe muito pouco sobre eles, e eles sabem muito sobre nós. Eles sabem muito sobre nós, até pela vivência e pelas reflexões filosóficas que eles fazem sobre quem são os não indígenas, né? Que recebe palavras distintas dependendo da língua, né? Caraí, Maíra, Tustapirapé, Quitonombo, Carajá, esqueci agora, tem muitas aí. Mas, então, onde que estão morando essas pessoas? Agora temos um desafio aqui, que é eu mostrar um mapa para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. A gente tem que, a maior parte das populações indígenas, só me digam se vocês estão vendo o mapa. Ainda não, professor, ainda não vemos. Tem que compartilhar lá, né? 60% da nossa população indígena está na região amazônica. A partir aí dessa parte de Mato Grosso, que é chamada de Amazônia Legal. A gente tem a maior parte das terras indígenas e da população indígena situada nessas regiões, e a gente pode observar aqui as regiões de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Bahia, enfim, o litoral do país, né? Ele é quase que praticamente despovoado dos povos indígenas em virtude do processo de contato. Então, a gente tem que na Amazônia, a gente tem uma população muito maior em virtude desse afastamento que eles tiveram dos processos terríveis de contato que o Copenau acabou de descrever, que eu falei para vocês agora, né? Joana, nós não estamos vendo. Nós não estamos vendo. As terras indígenas, situação. Gente, gravíssimo. Nós temos... Leandro, você pode me falar quando me faltar uns 10 minutos? Porque é um negócio que vai longe, se você não me der uma balizada de tempo, tá? A gente tem, em termos de terras indígenas, 400 áreas que são regularizadas, ou seja, que são reconhecidas como indígenas no cartório, né? E temos 500 áreas aguardando reconhecimento de serem terras indígenas, em diversos níveis, desde simplesmente demarcadas, declaradas, em estudo, são situações diversas. Qual o problema que nós temos de ter 400 regularizadas e 500 não regularizadas? O problema é que o governo Bolsonaro, ele está abrindo uma política de que pode entrar em terra indígena para mineração, para abrir estrada, para madeireira e etc. Todas as terras que não estão regularizadas, ou seja, reconhecidas em cartório. A ameaça que paira sobre as terras indígenas, que a Rosileide até mencionou aqui, como é que a gente vai pegar nossos remédios se nós não temos terra, né? A ameaça que sempre existiu, que é histórica, agora ela está muito violenta. Então, desde que o governo Bolsonaro assumiu, aumentou imensamente o número de assassinatos sobre indígenas. Ok, Leandro, obrigada. Aumentou imensamente o assassinato de indígenas, mas é muito grande o número de pessoas que estão sendo mortas, lideranças, professores,
tá? Aumentou imensamente o desmatamento na Amazônia, todos nós sabemos disso, acompanhamos pela imprensa, mas esse desmatamento na Amazônia está afetando essa população, 60% da população indígena que está aí morando, tá? Nesse conjunto de ameaças aos povos indígenas, nós temos as sementes da morte entrando nas terras indígenas. Ontem e antes de ontem, a gente já está com notícias da Covid-19 entrando no Xingu. O Xingu, até agora há pouco, estava bem protegido. Eu tenho falado com alguns alunos que moram no Xingu, eles têm falado, não, professora, nós estamos tomando cuidado, não estamos indo para a cidade, estamos aqui quietinhos, né? Mas já entrou. Já temos notificação de vários casos no Xingu. Onde é que a Covid está pegando mais duro? Para usar um termo que eu ouvi ontem, pegando. A doença está pegando. Ela está pegando, adivinhem, na região amazônica e na região onde a Rosileide mora. Ali na região de Dourados, que o número de casos está desesperante, e na região amazônica. Vocês sabem que o governo não está deixando a gente saber exatamente quantos casos temos, né? Mas a estimativa é que a gente já tenha por baixo, oficialmente, quase 3.000 casos de Covid. E oficialmente, quantas mortes? Me perdi agora nas minhas anotações. Mas, enfim, está perto de 300 mortes já oficiais. Por que esses números são desconfiabilíssimos? Eu tenho lido e sabido que muitas pessoas da região amazônica que estão em barco indo para buscar atendimento estão morrendo no caminho. Então, a gente tem um número de gente que está morrendo em aldeia e tem um número de gente que está morrendo a caminho do atendimento. Às vezes, o hospital mais próximo e a UTI mais próxima está a 300, 400 quilômetros da pessoa que está doente na sua aldeia. Então, a gente tem ainda dados imprecisos, tanto com relação a nossas cidades, como em relação às aldeias. Qual é o problema do Covid na aldeia que é desesperante? Porque uma vez que entrou, não sai mais, a não ser deixando muitos mortos. Por causa das condições de vida, do acesso à água, a produtos de higiene, a maneira como as pessoas se relacionam, a ausência de cuidado, né? E para encerrar, uma coisa um pouquinho menos dramática, eu queria dizer que alguns povos estão conseguindo até agora se blindar da epidemia, né? Eu vou citar o exemplo dos Craô e dos Apinagé. Os Craô e os Apinagé fizeram barreiras sanitárias, não entra e não sai, ninguém. Então, a gente não tem ainda notificação dos casos, embora as cidades já estejam começando a ter casos. E eles, eventualmente, têm que ir para a cidade para comprar alguma coisa, para pegar um remédio, etc. Os Tapirapé, eles fundaram uma nova aldeia, é uma população pequena, eles fundaram uma nova aldeia e foram para lá. Porque Confresa e Barra do Garças, que são cidades próximas das terras deles, já tem muitos casos. E os Carajá, eles estão em oração, né? Mas a gente já tem muitos casos aqui nessa região mais para o norte, no norte de Tocantins e Maranhão, que eu mencionei no início, dos gavião, dos guajajara, dos cricati, dos pucobi. Mesmo Carajá tem casos. Então,
era isso que eu gostaria de falar, não querendo estourar o tempo demais, né, Mário? Mas já querendo estourar também, morrendo de vontade de falar, Ana Sueli. E, Rosileide, eu só queria dizer que, para encerrar mesmo, que eu gostei muito de participar de uma mesa com você, porque o início do meu tempo de pesquisadora foi com os Guarani Kaiowá lá de Panambi. Então, foi lá que eu comecei minhas pesquisas, os Kaiowá são os amores de meu coração, e eu fiz também uma perícia lá em Anderu Laranjeira recentemente. Então, é um povo que está sempre muito presente na minha vida, tá? Então, Leandro, Mário, muito obrigada. Obrigado a gente que agradece a sua participação, professora, foi bastante enriquecedora. Nós gostaríamos de dar alguns avisos. Aqueles que não se inscreveram e que querem receber o certificado, vamos disponibilizar novamente o link no chat para que vocês possam se inscrever. E aqueles que estão inscritos, nós temos que controlar um pouquinho a permanência aqui na sala para certificar. Então, nós temos que ter uma média de 75% da sua presença aqui, ok? Os nossos colegas aqui do RGDIC estão fazendo os controles e dialogando com vocês aí no chat. Tá? Agradeço a todos que estão presentes e permaneçam aí com a gente, que a gente vai ter um momento de conversar, de perguntar, tá bom? Agora vamos conversar, então, com a professora Ana Sueli. Agradeço, então, a professora Joana, um grande abraço e fique por aí também. A professora Ana Sueli Arruda Câmara Cabral, graduada em Letras pela Universidade Regional do Noroeste, graduada também em Artes Plásticas pela Universidade de Paris. Leandro, pede para alguém fechar o microfone, porque tem uma sala cruzando, assim. Parece uma... O meu, eu fecho o meu? Tá. Ok, melhorou. Obrigado. Então, vamos seguir. A professora Ana, ela é graduada em Artes Plásticas pela Universidade de Paris 1, mestrado em Letras também pela Universidade de Paris 3, Sorbonne. Não vou saber falar os nomes aqui todos em francês, mas vou só falar genericamente. Mestrado em Estética de Arte pela Universidade de Paris 1, no Panteão Sorbonne, e doutorado em Linguística pela Universidade de Pittsburgh. Pós-doutorado em Linguística Histórica na Universidade de Brasília, sob a supervisão do professor Arion Dálina Rodrigues. Foi pesquisadora da Fundação Nacional Pro Memória. Também atuou como coordenadora do Núcleo de Estudos da Amazônia, UNEAS, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, da UNB, e exerceu a função de vice-diretora do Instituto de Letras na mesma universidade. Foi a primeira secretária da Abralim, de 2001 a 2003, e coordenadora do Grupo de Trabalho de Línguas Indígenas da ANPOL. Atualmente é professora titular no Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, onde atua na graduação e pós-graduação. E também atua como coordenadora do Laboratório de Línguas e Literatura Indígenas, o LALI, como editora da Revista Brasileira de Linguística Antropológica, com Qualis 1, a avaliação provisória de 2019. Tem experiências na área de linguística, com ênfase nas línguas indígenas, atua na descrição de línguas, ou linguística histórica, contato linguístico, dicionarização e de aletação de línguas indígenas. Então, professora, é com a senhora. Professora Ana, a palavra está com a senhora. Pode ligar o microfone. Abre o microfone. Abrindo o microfone. Agora, peraí que eu perdi uma coisa fundamental aqui. Essa coisa de abrir o microfone, mas eu consegui recuperar minha colinha.
Então, bom dia a todos, né? Os gêneros, né? Estou seguindo aqui o Mário, que eu adorei, né? Todos os gêneros, é isso aí, né? Às vezes as pessoas pensam que foi uma grande evolução, não é? A gente falar em todos e todas, não é? Mas eu acho que todos os gêneros é bem mais adequado, bem mais real. Gostei muito dessa expressão. Eu quero agradecer ao Mário, quero agradecer a Joana, não é, que me ajudou a organizar a minha fala, o Leandro, a Rosileide, por essa oportunidade, não é, de falar aqui nesse grupo. Eu normalmente não tenho aceitado convites para lives, mas essa foi feita por uma pessoa, um pedido por uma pessoa muito especial do meu coração, e também por se tratar de um grupo que tem perspectivas acadêmicas diferentes, não é? de outros, não desfazendo dos outros, mas de outros grupos que eu não me sinto muito à vontade, né? Então, por isso que eu aceitei. Eu estou começando minha fala aqui às 10h59, então eu devo parar. Que horas que eu devo parar? Só para eu marcar aqui, por gentileza. Alô, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, no seu horário, até 12h20. Horário... Eu marcar aqui para eu não ter problema, né, de ultrapassar o tempo. Então, nesse momento... Desculpe, é até 11h20. 11h20, certo. Obrigado, professor. Esse fuso horário. É 11h20. Não, mas eu adorei, porque como eu sou muito atrapalhada, qualquer coisa que atrapalha parece muito comigo. Então, está muito a minha cara, as 12h20. Então, gente, nesse momento, assim, eu estou rindo, mas estou descontraindo, mas é um momento muito difícil, né? E como linguista, assim, para falar das línguas, da linguística, não é meio complicado. Então, mas eu vou tentar, não é, fazer uma apresentaçãozinha muito rápida, assim, das línguas, não é, do Brasil, para depois entrar no que eu acho que é mais importante nesse momento, né, em termos de discussão sobre línguas. Então, falando sobre esse mosaico, né, lindo das línguas indígenas do Brasil, né, que para pensar nas línguas temos que pensar nos povos, para pensar nos povos temos que pensar primeiramente nos territórios, no direito dos territórios, não é, que tem esses povos, o direito constitucional, e para falar desse mosaico, eu começo, então, falando de que há 500 anos, né, segundo a estimativa feita pelo professor Arion da Linha Rodrigues, em 2 trabalhos clássicos dele, de 1993, né, que na referência a gente fala como são 2, A e B, né, havia no Brasil, né, no que veio a ser chamado Brasil, em 1500, aproximadamente 1.200 línguas, aproximadamente, né? E hoje chegamos a apenas 180 línguas, aproximadamente, como já falou a professora Joana, né, conhecidas, sendo que algumas dessas línguas elas são apenas lembradas, como é o caso, por exemplo, de uma língua do Mato Grosso, que é a língua piacá, né? E que o linguista, nós temos que respeitar. A gente sabe que uma língua viva é uma língua que é falada, mas a gente tem que mudar nossos conceitos na linguística de línguas, né? Para o povo apiacá é muito importante a lembrança que os velhos têm de sua língua, mesmo que essa lembrança seja uma lembrança restrita a palavras, às frases, mas a língua como todos nós sabemos, né, é de extrema importância para a identidade. Então, é muito triste dizer que essa língua morreu, né? Quando os grupos estão tentando, de alguma forma,
reativar esse conhecimento, mesmo que ele seja restrito a palavras, que sejam faladas na escola, que sejam faladas os nomes dos animais, os nomes dos lugares, dos topônimos, não é? Então, eu acho que o linguista, não é, ele tem que medir suas palavras, ele tem que muito respeitar, não é, o sentimento dos povos indígenas quando a gente fala que uma língua está morta, não é? Então, a gente, nessas 180 línguas, a gente inclui essas línguas que são lembradas hoje, né? E que a comunidade que fala, as comunidades que falam essas línguas estão tentando, de alguma forma, se apropriar do registro que existe delas e das lembranças, né? E, de alguma forma, fazer com que isso funcione como a sua língua viva, né? A sua língua do coração, a sua língua da história, né? Então, e também, não é, a gente tem que acrescentar a essas línguas as línguas dos povos isolados cujas referências já foram feitas, já são dadas como verdadeiras, né? No sentido não de mentira, mas verdadeiras assim, já foram atestadas, já tem evidência suficiente para dizer, né, que aqui, nessa região, existem 3 ou 2 povos isolados, não é? E que, pelas diferenças de seus aspectos e dos seus artefatos, não é? Que são documentadas pelos sertanistas, pelos indigenistas, que realmente são os que conhecem esses povos, né? A gente pode dizer, por essas evidências, de que eles pertencem a povos, a grupos diferentes, não é? Linguisticamente também. Então, se a gente somar essas evidências, a gente chega a umas 200 línguas, né? E, evidentemente, há linguistas que não aceitam essa classificação, porque são linguistas que reduzem extremamente o número de línguas, e para eles, por exemplo, há 150 línguas, o resto é dialeto, né? Então, isso é meio complicado. Mas, enfim, quando a gente fala em línguas indígenas, a primeira classificação, né, que a gente faz é uma classificação a partir de critérios genéticos, né? Então, assim se hipotetiza, não é? A partir dos dados, quando a gente compara os dados da língua, não é? O léxico, frases, às vezes certos de discurso, né? Quando a gente compara os tons, as correspondências regulares de todos esses subsistemas linguísticos, que são o sistema de sons, né? A fonética, a fonologia, como a gente constrói as palavras, a morfologia, como que a gente forma frases, enunciados maiores, a sintaxe, né? E o próprio discurso, a gente chega a classificar as línguas, não é? Geneticamente, quando a gente encontra essas correspondências sistemáticas, não é? Então, se hipotetiza, por exemplo, que um grupo de línguas tem uma origem comum, não é? Ou seja, os falantes dessas línguas tinham uma língua-mãe comum no passado. E, na época em que eles descendiam, se eles descem dessa língua-mãe, a gente vai para essa época onde essa língua-mãe era falada, e daí a gente vai caminhando, né? E vai dizendo que esses povos se separaram, ficaram uns sem contato com os outros, foram para regiões diferentes, e se encontraram com outros povos de origem linguística, genética distintas, e então eles se diversificaram. Mas é possível, através dos estudos do linguista histórico, através do método histórico comparativo, estabelecer correspondências entre essas línguas, mesmo que elas se encontrem, por exemplo, como o Ayampi, o Emerillon, que está na Guiana Francesa, o Zoé, que está no norte do Pará, né? O Guajajara, o Tembé, aliás, voltando para ir para o Ayampi, o Emerillon e o Zoé, a gente pode comparar com o Apaguajá e com o Urubu-Parapó e dizer que eles pertencem a um sub-ramo
de uma família linguística tupi-guarani, né, por exemplo. Então, de acordo com esses critérios, que são critérios genéticos, e analisando essas correspondências, né, que permitem que se hipotetize como teria sido a língua ancestral, né, essa língua que, porque ela não foi documentada nem registrada, a gente chama de protolíngua, né? Então, por meio de critérios genéticos, as línguas indígenas faladas ou lembradas no Brasil estão classificadas em dois grandes troncos, né, linguísticos, que são o tronco tupi e o tronco macro-G. Em duas grandes famílias, Caribe e Aruaque. Em 9 famílias menores, Pano, Canamari, Aruá, Murapirahã, Nambiquara, Yanomami, Tucano, Nandarrupe, Omacu, Caduel, e 8 línguas isoladas, Irante, Mincã, Pumai, Canoeche, Quitana, Canã, Quasá, Jabuti e Tipona. Né? Então, em Mato Grosso, olha só, que é um estado muito importante, né? Os estados onde nós temos a maior diversidade linguística e maior número de falantes, não, eu não vou para o número de falantes, porque o Mato Grosso do Sul e estados do Sul, não é, vão reunir, por exemplo, Santa Catarina vai reunir um número muito grande de línguas, mas vamos falar em termos de diversidade linguística, né, e cultural. O estado do Mato Grosso é um dos 3 que tem mais diversidade, né? Primeiro o Amazonas, aí temos o Mato Grosso, Rondônia, o Pará, né? Onde a gente tem uma concentração de línguas, né? Pertencentes a diferentes agrupamentos genéticos. Então, um trabalho muito recente e muito importante, não é, que é do professor Elias dos Santos Vígio e Viviane Francischini, foi publicado em 2019, não é, que fala sobre as línguas indígenas do Mato Grosso e a saúde. Eles fazem um levantamento, né, muito importante, em que a gente pode ver o quadro, né, o panorama das línguas indígenas do Mato Grosso, que eu adaptei aqui um pouquinho, né, e que são representadas, então, 5 agrupamentos genéticos. Né? Tem línguas do tronco tupi, do tronco macro-G, da família Caribe, da família Aruaque, da família Nambiquara, né? Dos isolados linguísticos, né? E de 3 isolados linguísticos, de uma língua que não foi classificada ainda, não é? Porque vou falar um pouquinho sobre ela, e do tronco tupi, por exemplo, né, que é um tronco que é constituído de 10 famílias linguísticas, né? Uma dessas famílias é a família tupi-guarani, né, que tem 8 sub-ramos, por exemplo, a língua da Rose é uma das línguas do sub-ramo 1 da família tupi-guarani, que tem mais 8 sub-ramos, né? Mas o tronco tupi, então quando a gente diz fala tupi, fulano fala tupi, no Brasil se fala tupi. Tupi hoje, né, linguisticamente, é um tronco linguístico, né? Claro que é de origem tupi, mas não é a língua tupi, né? A língua tupi, o proto-tupi, deve ter sido falado aproximadamente há 5.000 anos atrás, muito provavelmente em Rondônia, né, na fronteira com Mato Grosso, né? E a partir de lá que se diversificou nessas 10 famílias. Né? Então, nós vamos ter, do tronco tupi, de 10 famílias linguísticas, estão representadas 5 famílias, olha, das 10, são 5 famílias no Mato Grosso, a família tupi-guarani, né, com a Piacá, com o Caiabi, com o Piripicura, com o Tauarriua, né, não contactada ainda, com o Camaiurá e o Tapirapé. Olha quantas línguas lindas, né? E elas representam, no Mato Grosso, nós temos línguas do sub-ramo 6, né? Do sub-ramo 6, que é o Apiacá e o Caiabi. Nós temos o Piripicura e o Cauarriua também, são todas línguas do sub-ramo 6, o Camaiurá do sub-ramo 7 e o Tapirapé do sub-ramo 4. Nós temos também a família Juruna, nós temos uma língua, né, são 2 línguas vivas hoje ainda, porque ainda tem a Maria Chipaia, da língua Chipaia, então nós temos o Juruna, o Iujá, da família Juruna. Da família Monteia, a gente tem o Cintalada, Suruipaité e Zoró, que são faladas em Rondônia,
que são faladas também no Mato Grosso, não é? Estão ali, não é? Não tem essa fronteira para eles, não é? E a família Munduruku, nós temos a língua Munduruku, e da família Aueti, nós temos a Aueti, que é uma família constituída hoje de uma só língua, né? E do tronco Macro-G, que é constituído de 12 famílias, segundo a Dionda Linha Rodrigues, que tem uma hipótese de um tronco Macro-G em andamento, não é? Nada fechado. Então, nós temos o G setentrional, que se inclui o Mebengucrê, né, falado no estado do Mato Grosso, o Caiapó, o Mentiquire, o Panará, o Tapaiúna e o Pissedi, né? O G central, Chavante, né, o xerém fica do Tocantins, família Botocudo, nós temos o Krenak, né, que ainda é lembrado, né? Na família Carajá, a língua Carajá, família Bororo, nós temos o Bororo, o Mutina é uma língua lembrada, ela existe, não é? Ela só não é mais falada como meio de comunicação. A família Riquibaxa, nós temos a língua Riquibaxá, e do Guató nós temos a língua Gató, que ainda é falada por pouquíssimos falantes. E da família Caribe, nós temos, olha, no Mato Grosso, o Pacairi, o Iquipengue-Ticão, o Calapá, o Cuicuro, o Maticu e o Naruquá. E da família Aruac, nós temos a Purinã, Merinaco, Pareci, Enauê, Nauê, Terena, Guaraoajá ou Iauarapiti, né, que eu tenho muito orgulho em dizer que o filho de Ari me ensinou o que não é? Porque eu sentia essa sensação, eu sinto, né? Quando eu vou escrever sobre uma língua, sobre fazer um estudo linguístico, né? É como se eu nunca alcançasse a alma daquela língua. Ah, Deus do céu. Bom, mas aí temos aí... Professora, a senhora tem 5 minutos para fechar. Já estou acabando. Família Nambiquara, né? Temos Nambiquara do Norte, Laturê, Nambiquara do Sul, Nambiquara do Campo, e as línguas isoladas, Irante, Tumai, né? Chiquitano, e temos uma língua muito interessante, que é o Arara do Beiradão, porque nós temos camadas de várias línguas. Então, até agora, ninguém conseguiu classificar essa língua geneticamente. Então, o que eu vou terminar, assim, falando em algo, né, que a importância, né, de todas essas línguas, elas estão ameaçadas de uma maneira ou de outra. Mesmo os ticuna, tem quase 40 mil, 50 mil falantes, está tudo ameaçado, né? E a grande maioria delas sob forte ameaça de extinção, seja porque não estão mais sendo transmitidas para as novas gerações, por estarem pressionadas por fatores econômicos, ou por ações missionárias, ou pela exposição aos meios de comunicação que difundem o português, não é? Ou pelos próprios processos de escolarização imprópria ou que são oferecidos aos jovens e às crianças, mas também pela perda de falantes por mortes provocadas por ações de extermínio, como são os casos do Aconsu e Canuê, ou de epidemias levadas até as comunidades pelos não-índios. Vejam o caso dos Yanomami, né? Ou por contato dos indígenas com os meios urbanos, que são os demais casos de morte de indígenas, desse momento tenebroso em que vivemos, né? E para concluir, eu quero falar rapidamente, né, sobre dois povos, porque eu tenho muito apreço, eu tenho apreço a muitos povos, mas os Zoé, graças a Deus, estão a salvo, porque houve uma construção de um plano de contingenciamento logo no início, né, da propagação dessa pandemia, e o doutor Eric e a sua equipe de saúde, que cuida, não é, belamente dos OE, fizeram um plano de contingência, os OE estão na terra e diz, ninguém entra, não é, e eles nem vêm ao posto, só em caso mesmo de morte, de doença fatal. Eles vêm, eles estão lá nas suas aldeias no meio do mato, graças a Deus vão sair incólume desse momento terrível. Mas outros índios, como os Assurini e os Aikeuara, não é, do Pará, eles estão, como muitos outros povos, não é, extremamente ameaçados de perderem seus
dessas suas pessoas, sobretudo os idosos, né, como foi o caso do Açurini, que foi uma perda terrível de 4 idosos, não é, que eram um tesouro, né, como dizem eles, não é, eram bibliotecas vivas, né, e que tinham conhecimento de aspectos culturais e conhecimento linguístico que outros não têm, que os que ficaram não têm, e isso é uma perda drástica para um povo, não é, que tem uma língua já muito abalada, uma cultura pelo contato, né, pela proximidade com a cidade, que proliferou desde a hidrelétrica de Tucuruí, que não tiveram assistência da Eletronorte até hoje, né, que estão aí reivindicando, os haitianos que sofreram tanto na época da ditadura, usados como informantes, que foram manipulados todos, e que hoje estão perdendo, né, e coincidentemente, o número de tesouros linguísticos, de fontes linguísticas que tem nesses povos, são o número de entre 20 e 22, é igualzinho, parece até assim, que eu vejo uma situação, não é, muito parecida com a outra. E aí, para terminar, eu vou terminar pedindo, né, essa ajuda para divulgar, né, para divulgar rapidinho, viu? Eu já estou acabando aqui, eu só vou agora projetar, não é, essa campanha, e eu tenho fé em Deus que vai aparecer, não é, que não pode não aparecer, não é o que eu queria, mas eu adorei, porque deixa eu ver se eu consigo. Vixe, Maria, agora deu, não carregou. Meu Deus do céu, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não é possível que eu não vou conseguir. Só um momentinho. Eu estou apresentando, mas não tem nada na apresentação. Parar. Ana, agora sumiu. Mas estava aparecendo uma coisa sobre Coronavírus-19, não sei o que e tal. Campanha emergencial, pois é. Isso, eu não sei apareceu porque isso. não está... está aqui, pronto. Vocês estão vendo, né? Então, nós fizemos essa campanha, né, mas não estamos tendo muito êxito, mas eu fiquei muito feliz porque o ISA, ele está divulgando, né, e está se colocando como parceiro, né, e nessa campanha. Então, agora o vídeo não está aparecendo, mas o Covid-19, né? O nome da campanha é esse, os Açurini trocará contra o Covid-19. Né? Também, de qualquer forma, eu não ia passar o vídeo todo, mas essa campanha eu gostaria de pedir, não é, que vocês me ajudassem a divulgar, para ver se a gente atinge pelo menos a metade da nossa meta, porque os índios estão precisando muito. Tem outras campanhas, mas vocês sabem que cesta básica se acaba, e que as famílias desses povos, em cada casa, são 15, 20 pessoas, são crianças. Então, você dá uma cesta básica, mas que não vai a proteína, não é? Não vai a proteína, vai o quê? O feijão, o arroz, né? No máximo um jabazinho. Então, eles, não é só numa semana, tem a outra semana, tem mais uns 3 meses pela frente que eles têm que ficar resguardados. Então, eu peço imensamente, né, para a gente proteger, pelo menos, a vida desses idosos e dos professores que lutam bravamente para ensinar suas línguas e estão com os contratos todos cancelados pelas prefeituras. E eu termino, então, fazendo esse apelo e agradeço imensamente pela oportunidade de falar. Obrigada. Então, agradecemos a professora Ana pela sua fala, explanação sobre as variações, as várias línguas indígenas no Brasil, e destacando aí as que também estão no Mato Grosso. E também agora vamos abrir para perguntas ou considerações dos participantes, caso alguém tenha, né, considerações ou perguntas,
seria legal se inscrever pelo chat ou se manifestar. E se as nossas convidadas também tiverem alguma consideração a fazer sobre as falas de alguma das outras colegas, fique à vontade, sendo que temos 2 minutos para fazer esses comentários ou intervenções. Ok? Eu acho que houve algumas perguntas, Leandro, encaminhadas pelo chat. Tem aqui uma, deixa eu ver, Denner Mendonça. Aí ele pergunta, vocês estão ouvindo? Você está com ela aí? Está com a pergunta aí? Professor, pode fazer aí. O Denner pergunta, é necessário pensar tecnologias e sistemas específicos criados para eles, para os povos indígenas, visto a sua grande diversidade? Qualquer uma das três, as três. Sim. Então, retomando a pergunta, é necessário pensar tecnologias e sistemas específicos criados para eles, os povos indígenas, na sua grande diversidade? Rosileide, eu acho que você também, né, poderia nos dar brindar com algum comentário sobre uma tecnologia que relacione com os conhecimentos ou com as diversidades dos povos indígenas. A professora Ana e Joana também podem comentar. Olha, eu acho que a gente já tem algumas experiências no controle das tecnologias que existem, né? A gente tem lá no norte o povo tucano e aquela região do Rio Negro, a Sueli deve saber até melhor que eu sobre isso, em que eles têm 8 línguas, mais ou menos, que cada pessoa fala, além do português, né? Mas eles têm jornal, tem um programa de rádio agora muito legal que chama Rádio Iandê, que é uma rádio movida por indígenas e que dão as notícias e que dão música. E tem os Chavante, que já produzem filmes, os Caiapó, que produzem filme, né? A gente tem, eu falei que tem pouca acessibilidade, mas eles também gostam muito das tecnologias, assim como a gente, né? E tem já muita produção de filmes, de vídeos, o próprio vídeo nas aldeias, que é uma experiência de produção em ajuda, né, com o pessoal da Vídeo nas Aldeias. Então, tem vários filmes já produzidos por índios. Eu acredito que, eu não sei se criar uma tecnologia nesse momento seria algo viável, uma vez que tem plataformas e tem tecnologias aí ainda que estão sendo dominadas ou já são dominadas. O pessoal do Xingu também tem experiências interessantes de documentar o Guarupi, eles mesmos, de documentar a cultura deles. Os Caiapó, o norte do Xingu, eu não sei quantas 1000 horas eles têm de documentação da cultura deles, né? Então, não sei se isso responde ao... Esqueci o nome dele. Denner. Denner, não sei se isso responde, satisfaz ao Denner, mas tem mais 2 pessoas aí para complementar. Vou desligar aqui. Professora Ana, o microfone tem que ligar. Eles também estão criando, né, aplicativos de celular e fazendo vocabulários, dicionários, joguinhos para criança, né, que também essas possibilidades vão se somar ao que a professora Joana já falou. Enfim, tudo que nós usamos como tecnologia,
eles também estão tendo acesso agora, né? E estão fazendo um uso muito interessante. Rosileide? Então, eu como indígena, eu penso desta forma. E como linguista também, eu acho assim que tudo que a tecnologia a gente puder usar ao nosso favor como nosso conhecimento de acordo com a sua especificidade, eu acho que é um grande avanço. Não tem como fugir das tecnologias. Hoje elas estão aí postas. Agora, nós como indígena, nós temos que pensar de que forma ela vai ser utilizada. Para quê? Né? E por quê? Como? Quem vai conduzir? Né? Então, isso seria interessante, cada povo, cada etnia, cada estado pensar na sua especificidade, porque não tem como fugir dessa realidade. Elas já estão postas. Já estão... E outra, aí vai depender de cada povo, de cada etnia, se vai usar, mas de que forma vai usar, né? Ou vai criar dentro da sua, cada um de acordo com a sua especificidade. Eu como indígena, eu acho que, e como professor e como linguista, a gente tem que usar isso ao nosso favor. Porque hoje, graças a Deus, com a denúncia que a gente teve, graças aos celulares que a gente gravou, quando teve um despejo aqui em Mato Grosso do Sul, onde os fazendeiros atacaram a gente, inclusive eu estava presente, e no momento do ataque, quando começaram a atirar para cima da gente, pessoas gravaram. Então, a gente usou ao nosso favor, e se a gente não tivesse? Então, eu acho assim que, claro que isso também é um dos pontos que a minha comunidade às vezes discute dentro dos grupos de professores indígenas, é a questão da tecnologia, mas a gente, enquanto indígena, saber que forma que vai usar ao nosso favor, porque ela pode ter os lados positivos e os lados negativos, mas aí cabe a cada um discutir e ver qual é a possibilidade melhor para nós. Então, esse é o meu ponto de vista. Muito obrigado. Obrigado às convidadas pelas respostas. Professor Mário também tem algo a dizer? Posso falar? Obrigado. Eu acho que esse ponto que a Rosileide toca, ele é fundamental. Quer dizer, a questão não é descartar esse material, etc. A questão é o aproveitamento que será feito disso. Porque a tecnologia, sabemos, é um elemento de poder. Não só um elemento de poder, como um elemento poderoso de poder. Então, veja bem, se houver uma intenção de usar na mesma medida que nós usamos, isso vai ser problema. Vai ser problema. Porque existe uma lógica que é diferenciada. Existe uma forma a Joana falou sobre isso a partir do Viveiro de Castro, quer dizer, existe um outro tipo de lógica que é diferente da ocidental, cartesiana, etc, etc, etc. Então, essa utensilagem, ela tem que ser usada dentro dessa lógica, dentro desse funcionamento imaginário. Aí sim, eu acho que aí está a importância. E isso é fundamental. Né? Exatamente, inclusive, para preservação, para cuidado, né? Para, como é que se diz? Proteção mesmo. Proteção. Né? Eu acho que a Rosileide falou tudo e eu gostaria de aproveitar, então, de agradecer as três, porque foi maravilhoso. Eu adorei conhecer a Rosileide, ouvi-la, né? Ela estava falando e me ficou aquele papel assim, nós temos que, em alguma medida, e nos cobramos, né, a tal da racionalidade cartesiana, um distanciamento dos nossos objetos. Né? Não, nós temos que estar meio distanciados, porque senão você não consegue refletir adequadamente sobre eles e tal. Né? Só um minuto, professora Ana, pode fechar um pouquinho o microfone? Oi? Era a Ana, já fechou. Então, assim,
como isso me perdi. Então, eu acho que, bom, enfim, agradeci as três, adorei a conhecer a Rosileide, adorei o posicionamento dela, né, a coisa de indígena pesquisadora, né, e como essas coisas vão se coadunando ou entrando em tensão. Quer dizer, essa tensão é muito importante, inclusive para o resultado do trabalho, né, e inclusive para o resultado dela, enquanto ser indígena e tal. Acho que isso é fabuloso, né? E amei ouvir a Ana Sueli e a Joana, que fazia tempo que eu não ouvia. Confesso que foi por isso que eu bolei esse negócio aqui. Foi para poder ouvir as duas, que já fazia muito tempo que eu não ouvia as duas queridíssimas amigas do coração. Mas antes disso, profissionais irrepreensíveis. Isso é maravilhoso. Acabei. A gente tem mais... Pode sim, Paulo. Posso começar a falar sobre os conteúdos, talvez? Ok, professora. Não, acho que eu vou inverter. Vou falar sobre dar acesso, não sei, eu ouvi só parcialmente a pergunta, mas dar acesso desses conhecimentos às escolas, é essa a pergunta, Leandro? Isso mesmo. Pois é, tá aí uma coisa complicada. Quando eu trabalhava na UFMT, eu participei de um projeto muito grande chamado Escola com o Índio e o Índio na Escola. O projeto era a gente dar palestras para os professores, não era para os alunos, era para os professores, numa tentativa de formar os professores, de levar informações para eles. Nesse processo, a gente descobriu que o preconceito, além da falta de informação, o preconceito, porque os professores, eles pertencem à sociedade, eles não são seres à parte, né? Que o preconceito que existia, e eu tenho certeza que continua existindo, contra os povos indígenas, a discussão até do racismo está aí na ordem do dia, né? É muito grande, então a gente precisa de criação de material didático. Essa era um pouco a intenção do meu livro, O Índio, esse Nosso Desconhecido, né? Para que os professores tenham acesso, mas é um processo de formação que é longo, porque as coisas que chegam sobre os índios para a população nacional, em geral, são muito deturpadas, muito imbuídas, impregnadas, embebidas de preconceito, de etnocentrismo, de racismo, né? Então, se alguém que é não indígena pergunta, mas, eu vi um índio de carro. Como assim? Então os índios são todos ricos, né? Eles usam celular, então eles não são mais índios, né? Eles fazem faculdade, então deixaram de ser índios. Então, eu acho que essa tarefa de levar informações é um projeto de vida para todos nós, né? E essa criação de material didático é fundamental, né? É isso. E a outra pergunta, já esqueci qual que era a outra. Onde encontrar os materiais ou as informações sobre os povos? Tá. No site da UFG, do curso da licenciatura intercultural, que está ligado a letras, você pode encontrar bastante coisa da coleção de saberes indígenas,
e dos trabalhos de final de curso, que aqui nós chamamos de projeto extraescolar, dos 36 povos que nós temos aqui no curso, 36 ou 38, todo ano aumenta um pouquinho, né? E lá tem muita coisa, mas na internet já tem muita coisa disponível. Um dos livros fundamentais e marcantes da produção indígena é do Davi Copenau, que chama A Queda do Céu, e muito comentado na internet, e sobre os Munduruku, Daniel Munduruku também, que foi o trabalho do Leandro, né? Também eu acho que ele é encontrável, né? É acessível. Cada vez essa produção está mais acessível. E já temos muita dissertação de mestrado, de doutorado, nas várias universidades. E agora a gente tem uma implantação de cotas para indígenas em quase todas as universidades. Então, já já vai chover produção aí, né? Já já. É isso. Obrigada. Professora Ana, pode abrir o microfone. Então, só complementando, né, o que falta também, né, com respeito à primeira pergunta, são políticas mesmo, né, políticas de formação de professores, né, e que devia estar em todos os cursos de pedagogia, né, de letras, enfim, porque esses professores que vão para as redes, não é, municipais, estaduais, eles têm essa preparação, não é, do que é esse índio, né, que a professora, né, no seu livro, né, com esse título tão bonito, né, que é um ser desconhecido para toda essa classe. Não é? Então, faltam essas políticas e políticas que realmente exijam que as grades curriculares, não é, elas reflitam, não é, a realidade mista também, mas não o que é o índio só, mas sobre as culturas, sobre as línguas, sobre os direitos constitucionais dos índios, a história, né, os cursos de história, né, o que é que esses professores recebem de história para ensinar, né? Então, são políticas que a gente não tem de fato. E quanto à segunda pergunta, o que agora eu fiquei pensando, né? Nós temos plataformas de produções acadêmicas sobre línguas indígenas e culturas. Então, você vai lá, você procura, então você acha todos os trabalhos, né, antigos e novos, teses. Mas uma coisa que realmente a gente não tem é um repositório onde a gente possa ter acesso à produção indígena. Eu acho que isso está faltando no Brasil, de um modo geral. Não é? Você ter uma plataforma em que você pesquise sobre essa produção indígena, que é muito importante. E que, por exemplo, os saberes, Goiás tem, como a professora está dizendo, mas outros saberes não têm, não divulgam. Mas a gente sabe que tem coleções, né? Lá, a FAING, aí no Mato Grosso, eu visitei, eu vi coleção de trabalhos, de publicações, mas isso tem que estar online, isso tem que divulgar, né? Então, acho muito linda essa revista do Intercâmbio de Saberes de Goiás, porque é a primeira revista brasileira, não é, que abre o espaço para o indígena escrever em sua língua. Claro, a minha revista também, assim, eu não quero fazer, mas a Revista Brasileira de Linguística Antropológica também foi uma das primeiras revistas a publicar trabalhos de indígenas, né, linguísticos. Mas já Goiás já tem outra política, não é, que é de acolher, não só trabalhos linguísticos, mas trabalhos sobre cultura e escrito em línguas indígenas, que isso é muito importante. Então, nós temos esse periódico, né, que é um periódico assim, que tem que ser muito prestigiado, mas eu acho que falta isso, falta esse repositório, não é? Nós temos a etnolinguística, você vai lá, você encontra tudo, mas tem que ter algo sobre isso. Né? Isso me fez pensar, quem é que vai ter essa iniciativa, né, de fazer algo assim, que vai ser muito importante para os índios e para todos nós. Rosileide, quer fazer algum comentário? Eu saí na hora do momento da pergunta, como é que era? Eu não entendi direito. Pode repetir, fazendo favor? Ok.
A pergunta é sobre a disposição de materiais. Não está ouvindo? Ok. Que medidas e ações estão sendo pensadas para fazer com que essas questões de valorização dos povos indígenas, na atualidade, cheguem às escolas do ensino fundamental em regiões como o Sudeste? Essa pergunta foi feita pela Lídia, que é lá do Rio de Janeiro. Porque aqui recebi essa conferência com uma injeção de ânimo para trabalhar ainda mais com esse tema. Parabéns a todos, gratiluz ao professor Leandro, enfim, aqui eu agradeço também, Lídia, um beijão. Então, seria sobre como fazer com que essas informações, os materiais produzidos no Centro-Oeste, nessa região que estamos, né, que tem os cursos de formação indígena, cheguem também às escolas lá do Sudeste ou do Rio de Janeiro, o que é tão difícil fazer com que chegue nas escolas do Centro-Oeste também, viu, Lídia? Sim. Ah, entendi. Então, professor, uma das coisas que a gente colocou, tanto eu como indígena, tanto meu colega do doutorado que faz o Edilson, que é da etnia Baniwa, a gente colocou naquele, que a gente coordenava um evento, juntamente com a professora Ana, no Cipial. E uma das nossas preocupações e uma das nossas aclamação foi que, enquanto a gente é indígena, ainda a gente vê que é uma dificuldade muito grande, isso quase não se transita dentro do espaço público onde as pessoas poderiam ter acesso. Tem muitos textos, muitos, digamos, artigo bonito, muitas monografias, muitas teses, mas, porém, ainda está muito restrito. E muitas vezes não é chegado nas bases, não é chegado na nossa comunidade, não é chegado nos 4 cantos do Brasil, ou seja, lá fora. Ou, por exemplo, se nós, quanto indígena, que nós estávamos naquele evento, a gente colocava. Tem muitas pessoas que vai pesquisa sobre a nossa língua, nossa cultura, nossa educação, sobre a saúde, sobre o meio ambiente, mas às vezes não é retornado para a própria sua comunidade. Às vezes ela é fechadinha, fica entre a universidade, ou é levado lá fora do país, e muitas vezes para nós, que muito próprio nós indígenas, a gente quer ver o que foi escrito, o que foi colocado sobre a nossa ciência, o que falaram sobre nós. Isso não está exposto, e isso é uma das coisas que a gente vê que isso muitas vezes fere o nosso como indígena, porque muitas vezes é escrito sobre nós, mas a gente não tem reconhecimento desses dados, esses livros, essas pesquisas, esses materiais que foram publicados. Então, eu aqui como indígena, ainda até eu falo que é uma necessidade e, por um lado, é uma falta de respeito muito grande a gente, enquanto pesquisador ou quanto, né, instituição. Se você faz um trabalho com indígena, ou sobre indígena, ou conjunto com indígena, ela tem que voltar para a sua comunidade, ela tem que estar exposta para que o público tenha acesso a esses materiais. Então, isso eu vejo como eu falo isso como indígena, como pesquisadora e como acadêmica, porque eu mesma pesquiso a minha língua, estou escrevendo sobre a minha língua, mas muitas vezes a gente veja que alguém já escreveu sobre isso, mas você vê que está numa língua lá espanhol, está numa língua lá inglês, está em francês, e aí? Né? A minha comunidade deveria ter acesso. E como é que a gente fica? Então, eu acho que tem que ter um olhar um pouco de respeito, tem que ter um olhar um pouco de humano, e outra, você compartilhar. Eu acho que nossa sociedade indígena, não indígena, ainda é muito, como se diz assim, a gente tem que ter um pouco essa humildade de você poder ser mais coletivo. Aquilo que eu produzo, aquilo que eu faço, você pode ter acesso. Ou os demais nos 4 cantos pode ter acesso. E por que não? Eu falar das minhas experiências, você ver e você criar o seu, da sua comunidade, do seu povo, ou seja, lá de onde você estiver nos 4 cantos do Brasil. Então, acho que isso também ajudaria muito. Mas eu como indígena, eu vejo isso, que ainda é uma necessidade muito grande. Mas que é preciso quebrar esse muro entre a gente, é preciso destruir e construir, agora com esse novo olhar que a gente está, nesse século XXI, todo esse conceito que tem dentro no campo acadêmico e dentro da universidade, como pesquisadora, como profissional, como indígena e como acadêmica. Obrigado, Rosileide. A gente tem mais uma pergunta, aí eu passo, a professora Joana quer fazer uma consideração rapidinha, né?
A pergunta é do Cláudio. Como as convidadas veem hoje a grande mídia na manutenção do desconhecimento dos povos indígenas? Né? É até importante, Cláudio, que existe um site que é da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIP. Eles têm informações mais atualizadas sobre o número de indígenas da Covid do que o próprio CESAI, que é do governo federal. Então, a articulação indígena, ela também está se mobilizando em combate a essa mídia, talvez. É a monopólio. Então, professoras, a pergunta é essa. E, professora Joana? Não, eu só queria complementar. Eu achei importante o que a Rosileide falou. Sim, tem que devolver o material, né? Tem que defender e voltar para o lugar, para a aldeia, para o povo e entregar cópias, né? Isso alguns pesquisadores fazem, outros não. Não sei como que controla isso. E sobre como instituir um ensino de melhor qualidade nas escolas, eu me lembrei agora que o movimento negro, a partir de 1980, pressionou o governo, tanto é que hoje a gente tem disciplinas que incluem a história da África no Brasil. Inclusive, eu participei de um curso de especialização ligado à história da África, não a África lá, mas a África lá e cá, né? Então, eles têm uma boa produção de material. Não sei como é que no governo atual isso está, né? Então, a gente precisaria ter um movimento indígena também, agora está um momento difícil, mas logo vai passar, se Deus quiser. A gente precisa ter um movimento indígena junto com linguistas e antropólogos, historiadores e o pessoal da letras, para pressionar que os currículos mudem. Para isso tem que ter produção de material. Para a produção de material tem que ter cursos de especialização específicos. É isso que eu ia falar. Obrigada. Opa, desligar meu microfone, desculpa. Professora Ana ou Rosileide, alguma consideração sobre a questão da mídia, nas informações ou notificações sobre os povos indígenas? O que eu vejo, né, muitas vezes eu sofro muito com a divulgação de notícias, né, porque não há uma preocupação em pronunciar o nome, vai começar daí, né, aos nomes, a pronúncia dos nomes dos povos, ou dos objetos, ou do assunto, né? Então, não há uma preocupação na mídia, não é, de ler primeiro, não é, sobre o povo, sobre a língua, sobre a cultura. Então, eu vejo, assim, tantos erros, né, tantas coisas que me cortam o coração. Às vezes eu ligo para a Globo, né, porque eu vejo mais a Globo, eu ligo para a Globo reclamando para os programas, para os organizadores dos programas, dizendo para pedir desculpas, porque não é assim, não fala assim, não é isso. Então, eu acho assim, que esse despreparo, ele é grande, né? É um despreparo que vai também, não é, nesses meios de divulgação. Isso em geral, né? E agora, com o momento dessa divulgação, a gente sabe, né, que é o governo que prende as informações e que a nossa alternativa é recorrer às associações indígenas, não é, aos grupos que estão conectados com as realidades das aldeias para a gente saber o que realmente acontece, né? Então, são políticas, né? Tudo políticas que nos impedem, não é, de ter os dados concretos do que está ocorrendo. Eu fico toda hora falando diretamente com meus colegas enfermeiros, né, da CASAI, que estão em área, né, e que estão me atualizando, né? Por exemplo, tem um outro Assurini que está entubado agora, que eu só sei porque eu estou em contato direto. Então, o Iraparapô, não é, que é um homem extremamente importante, desses 20 que ainda restam, né, uma pessoa que está com 76 anos de idade, então ele já era
um menino, já entendia das coisas na época do contato, né, que foi feito com eles, e é uma pessoa muito tradicional, é um caçador, né, ele está na dele, é muito açuriní. Meu Deus, eu fico pensando, né, que é filho de uma mulher que é quase monolímbica, Nazaré, não é, também do contato, né, aí, é um dos poucos que tem filhos que falam a língua, né, e está lá entubado, também já é o quinto açuriní que eu espero que agora, com as providências que tomar depois da morte, porque, assim, a assistência só vem, não é, depois que vem o escândalo, que vem a denúncia. Isso é o nosso Brasil, né, só foram atender os açuriní, né, quando os 4 idosos, os 4 pessoas importantíssimas faleceram, de uma vez um atrás do outro. Aí vai todo mundo para lá, mas felizmente, né, estão cuidando muito que ele está entubado. Eu estou sabendo que tem 2 Equeuara que estão entubados, 2 velhinhos, porque a Moroé, não é, que é a indígena que está cuidando da alimentação dos velhos lá, nos reporta. Então, assim, é muito triste, não é, que a culpa também não é só das mídias, a culpa entendeu? Tem que ter uma coisa mais real, né? Por que a CESAI ela não tem os dados que as associações e que as populações têm, não é? Então, são questões assim que ficam sem resposta. Muito obrigado. Professoras, a gente já vai encaminhar para a finalização, então, do nosso debate. Agradeço imensamente a todas pela contribuição e deixamos, claro, sempre as portas abertas, as janelas, a casa, para que a gente sempre se encontre e volte a dialogar. Agradeço também ao professor Mário por ter organizado e pensado esse projeto, essa atividade da RGDIC, né, desse ciclo de debates. Então, nosso mentor e nosso grande amigo e querido professor Mário, que organiza todas essas pessoas e que é bem quisto por todos. Alguém, professor Mário, quer fazer alguma consideração? Eu preciso dar um recadinho aqui, rapidinho. As pessoas... da segunda edição no dia 24. Ok, o senhor pode fazer isso também, hein? Melhor que eu. Não posso fazer isso. Lembrando, pessoal, que quem não conseguiu se inscrever no link lá do Google Forms, a gente está disponibilizando o link aqui no chat, para que quem queira receber o certificado possa fazer a inscrição hoje no formulário até às 17 horas, tá? Para receber o certificado dessa atividade aqui, que participou conosco, tá bom? Professor Mário, está com o senhor. Então, eu agradeço. Não, primeiro vou dar o recado, né? Esse ciclo, na verdade, a gente tem a pretensão, né? E a julgar pela primeira edição dele, esse ciclo de conversas, a gente tem a pretensão de que ele tenha 5, 6, 7 edições, né? Que a gente possa tratar e ouvir aqui sobre muita coisa, né? Já está nos planos, a gente já está organizando uma sessão de cinema, ou seja, vamos conversar com diretores de cinema tal, para saber como se dá a produção, né, de cinema em Mato Grosso, ou pelo menos fora do eixo Rio-São Paulo, né, saber como isso é produzido. Vamos também conversar com o pessoal de teatro, enfim, a gente está tentado mesmo e vai tentar levar esse ciclo de conversas bem adiante mesmo, porque eu acho que quanto mais, né, variedade, quanto mais a gente ouvir coisas, né, boas, interessantes, inteligentes, esclarecedoras e mais compromissadas, que eu acho que isso é extremamente importante. Então, quanto mais a gente fizer isso, melhor para todos nós, né? É uma manhã que a gente passa como se fosse vários dias e meses, né, de aprendizado, de prazer, de carinho, de troca de afetos, e isso é muito importante. Então, queria lembrar que no dia 24, às 10 horas, no horário de Brasília, a gente conversa com os secretários e secretárias de saúde, né, de cultura, no Brasil. Vamos ter Mato Grosso, Pará, provavelmente Rio Grande do Sul, estou tentando São Paulo, Maceió, vamos ouvir
saber o que está sendo feito, né? O que e como. É bom a gente estar atento a essas coisas nesses momentos. E depois disso, eu queria imensamente, mais uma vez, de coração mesmo, agradecer a Rosileide, a Ana Sueli, a Joana. Realmente foi assim eu pensei mesmo que ia ser bom. Eu sabia que ia ser bom, né? Mas eu não imaginei que seria tão bom. Então, foi assim, fui surpreendido mesmo, porque foi extremamente agradável e preocupante, né? Porque as questões que vêm à tona não são questões simples e tranquilas, né? Mas é muito bom que a gente tenha conhecimento delas, que a gente possa, inclusive, se envolver com essas questões e tudo mais. Então, eu sou agradecimentos em meu nome e em nome dos meninos, né, dos moleques do RGGIC, que estão aí, os meus 8 orientandos, né, estão aí trabalhando para que a gente consiga realizar esse evento. Tá? E agora eu deixo a palavra para as 3, se quiserem falar ou não, e depois o Leandro encerra. Obrigada, tchau. E divulguem a campanha dos Assurini, pelo amor de Deus, nós temos que arrecadar para ajudar esse povo. Obrigada, Joana, todos vocês, Rose, Mário, Leandro, todos. Tchau. Só tenho que agradecer o Leandro, o Mário, a professora Ana e a professora Joana. Foi um prazer estar com vocês, dialogar. Um abraço bem grande. É um prazer muito grande estar com vocês, dialogando todos esses saberes, esses conhecimentos, esse carinho também, né, e o respeito por vocês que lutam pela nossa causa, né, que abraça a nossa causa. E é um abraço um grande abraço, bem apertado para vocês aqui de Mato Grosso do Sul, dos povos Guarani e Kaiowá. Obrigado. Um beijo para vocês. Beijo, querido. Obrigado. Muito obrigado. Bom, também quero agradecer novamente ao Mário, o Leandro, prazer trabalhar com você. Leandro, podemos continuar. Ana Celi também foi ótimo, Paulo Sérgio. Rosileide deu uma aula para gente, né? E Cláudio, feliz de te reencontrar, né? Foi aluno meu, eu ia justamente, era complementar, que ele estava mencionando que hoje não tem mais antropologia nos cursos de comunicação, então como é que vai ter uma mídia de boa qualidade, né? Peguei uma rabeira e respondi você, Cláudio. Então tá, gente, muito obrigada, gostei muito de participar. Mário, beijaço. Beijo, Joana, adorei. Bom, pessoal, olha aí, nos despedimos, então, agradeço a todos e todas que participaram conosco, assistindo, fazendo perguntas, comentários, né, aos meus amigos, aos colegas, aqueles que receberam o convite, né, e se interessaram pela temática. Eu acho que essa força e esses espaços fazem com que a gente realmente possa lutar e melhorar a qualidade de vida nossa e dos nossos irmãos, nossos povos indígenas também. Então, a gente aguarda vocês numa próxima, e não se esqueçam, os certificados serão enviados por e-mail, o e-mail que vocês cadastraram lá no formulário, tá bom? E voltem sempre para participar com a gente. Beijo e abraço. Difícil de terminar, né? Dia 24 tem mais. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau.